Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live. Hoje para falar um pouquinho sobre histórias do síndico e muitas dúvidas, muitas curiosidades, muitas informações como sempre aqui nas nossas lives. Já dando boa tarde para o pessoal que está entrando. Eu já vi que um dos nossos convidados já online, eu já vou começar a convidá-los. Olá Flávio, Christian. O pessoal está dizendo que está sem áudio. Deixa aí só um momento, por favor. Pessoal, pode me confirmar se o áudio está ok? Áudio legal, pessoal falando. Olá Eli, obrigado Thiago. Vou começar a chamar nossos convidados. Hoje nossa live, né, o tema Histórias do Síndico. Enquanto isso, vou pedindo para que vocês apertem o aviãozinho, seus amigos, para assistir essa live, uma live com muita curiosidade, muita informação, muitas dúvidas. Olá, Fernando. Olá, Edgar, me escuta? Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Eu não estou te ouvindo. Peraí. Engraçado. Acho que está com algum problema no meu áudio. Ouve agora? Tá me ouvindo ou não? Escuto. Peraí, deixa eu ver. Tô ouvindo. Acho que... Olha, continua me escutando ou não? Continuo sim, Fernando. Ok. Vou chamar agora nosso segundo convidado. Chamando o Leonardo. E falta o... Olá, Léo. Tudo bem? Opa! E aí, Edgar? Tarde. E aí, Fernando? Tudo bom? Eu nem sabia que eu estava ao vivo, pô. Estou aqui nos bastidores, me preparando aqui com os textos, tudo. Com o script, né? É isso. E aí agora eu tenho que convidar o Rafael. Deixa eu só localizá-lo. Para chamá-lo. Não sei se o Rafael já está online, acredito que sim. Acho que sim. Olá. Rafael. Tudo bem, gente? Tudo bem? Bem-vindo, Rafael. Obrigado. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Tem que tomar cuidado com esse negócio de não saber que está ao vivo, Léo. Eu estava assistindo aqui, bem nervoso, que eu percebi. A gente é pego de surpresa, assim, a qualquer momento, né? Verdade. A gente tem disso, né? Porque, ao contrário das videochamadas, a gente não escuta, né, o que as pessoas estão falando, principalmente só quem está aqui na live. Então, vamos lá. Vamos dar início. Mais uma live aqui no @APSA. Hoje é nosso tema Histórias do Dia do Síndico, né, em comemoração ao Dia do Síndico, que é comemorado no dia 23, amanhã, Dia do Síndico aqui no estado do Rio de Janeiro. E para isso, três grandes convidados, né? O Rafael Tomé, que é presidente da ABAD, Fernando e Leonardo Schneider, diretores da APSA, compartilhar um pouquinho de informação, de conhecimento e desvendar algumas curiosidades aí para os nossos clientes. Então, é isso, já são 5h33, já passamos um pouquinho da hora. Tem um tempo, pessoal... né? Tem um limite de live, né? 1 hora, não é isso? É isso, 1 hora. Mas se tiver conteúdo, chama de novo. A gente abre uma outra live. Mas vamos lá. Pedir para quem está nos assistindo, clicar no aviãozinho, convidar os amigos. E, se possível, apertar no coraçãozinho para a gente saber que a live está agradando, que o conteúdo está agradando. Então, é isso. Antes de eu passar a palavra para as apresentações dos nossos convidados, eu queria fazer uma homenagem. Vocês, quem nos assiste, devem ter nos acompanhado nas nossas redes sociais. Nós perdemos um grande amigo, um grande companheiro e um grande colaborador
da APSA, um grande profissional do mercado imobiliário, e queria aqui, em homenagem ao Marcelo Freire, pedir um minuto de silêncio. Vocês que estão nos assistindo, eu vou pedir para que nos acompanhem. Pessoal, obrigado. Como eu falei, nossa singela homenagem ao Marcelo. E dando sequência para o que nós estamos aqui, meu nome é Edgar Pochetes, eu sou gerente geral da APSA de Condomínio Clube Corporate, mais uma vez aqui com Rafael Tomé, presidente da BAD, Fernando e Leonardo Schneider, diretores da APSA. E aí, pessoal, vou pedir rapidinho para que vocês façam as apresentações, começando pelo Fernando. Bom, boa tarde a todos. Acho que Edgar já fez a apresentação, né? Meu nome é Fernando, sou diretor da APSA. Gostaria de dar boas-vindas a todos que nos assistem para essa comemoração que para a gente é muito especial, né? Estamos antecipando um dia aí, o dia do síndico é do dia 23 de abril, amanhã. A gente vai contar aí os porquês, várias histórias. Enfim, obrigado a todos pela presença. É isso. Passando agora para o Rafael. Por favor, presidente. Obrigado, Edgar, Fernando, Léo, grandes amigos aí, parceiros de mercado. Eu sou Rafael Tomé, presidente da ABAD, e toda vez que eu me apresento assim, eu comento que eu fui eleito no dia 10 de março, um dia antes de ser decretada a pandemia mundial. Estamos aí nessa batalha, né, nessa luta. Obviamente o assunto não é pandemia, mas é quase impossível não citar isso, né? E vamos aí, a apresentação ela tem que ser rápida para a gente focar no conteúdo. É isso, obrigado, Rafael. E agora, por último, Leonardo. Oi, Edgar, obrigado. Grande satisfação estar aqui com o Fernando, meu colega do dia a dia, de mais de quase 30 anos, né? Não vou falar datas aqui porque não é o caso. E o Rafael... Vai revelar a sua idade. Né? E o Rafael que eu vi de pequenininho, era um menino, ainda é um menino, né? Agora um pouco mais maduro, né? Mais grande, mais largo, mas é uma satisfação. Eu também sou diretor da APSA e, além disso, trabalho no Secov, lá como vice-presidente do Secov. Então, como o Fernando falou, é uma enorme satisfação estar aqui, muitas histórias e um bate-papo diferente online, né? Porque o Instagram hoje acho que é mais descontraído, né? É mais à vontade do que propriamente uma live em si. Então, muito orgulhoso de estar aqui nesse dia, né, em homenagem aos síndicos. Legal, sem dúvida, um dia muito, muito importante, né? Para nós, do mercado imobiliário, um dia muito importante, Léo. E aí, aproveitando, já que a palavra está com você, né? Nessa minha trajetória aí de mercado imobiliário, a gente sempre escuta muita curiosidade, né? Um pouco da história aí do dia do síndico, como surgiu. E aí queria que você contasse para nós um pouquinho da história de como surgiu o dia do síndico, por que o dia 3, contasse assim, essa curiosidade. Deixa eu perguntar, o áudio tá legal, Edgar? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu te escuto bem. Tá Na bom. verdade, vocês escutam bem. Tá bom. Então, dia 23 de abril representa uma data muito importante, não só hoje em dia para o mercado de administração condominial, né,
os síndicos e para os profissionais, e para os empresários que trabalham no segmento, mas especialmente para a nossa família, né? Acho que para a APSA, né? Porque foi a data que é a data de aniversário do nosso avô, Carlos Henrique Schneider, que foi um empresário muito atuante no segmento e que trabalhou lá atrás para a fundação da BAD, né? A APSA é uma das fundadoras, se eu não me engano, é o 004, né, Rafael? A gente, lá atrás, junto com alguns grandes empresários, como Paulo Monerá, como Macê, né, grandes empresas que estão aí no mercado ainda, conosco até hoje. Então, o nosso avô sempre teve ele sendo alemão, né, um imigrante alemão, passou por muitas dificuldades em sua vida, na sua trajetória, e se identificou muito com a parte de administração condominial, né? A APSA, ela foi desde uma empresa de consórcio de imóveis, até o banco já foi, inclusive, mas foi na administração de condomínios que a empresa se identificou, achou o seu DNA, né? E o nosso avô, né, o Carlos Henrique Schneider, ele teve uma visão, né, uma liderança muito grande nos anos aí, vamos falar de datas um pouco, os anos 40, 50, 60, como o tempo passa rápido, né? Estamos nos anos 20 já do século 21, estamos falando dos anos 40, 50 do século 20, então o mundo está passando muito rápido realmente, então teve esse destaque e eu acho que nada mais justo. Ele acabou falecendo no ano de 1984, e a lei foi criada, se eu não me engano, em dezembro de 1984, foi sancionada né, pelo governador na época, que era o senhor Leonel Brizola, que criou o dia 23 de abril, em homenagem ao síndico, que já tinha a sua função, já tinha a sua responsabilidade, já vinha desde da lei de condomínio da década de 60, né? Então, e mais do que justa essa homenagem aos síndicos que hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, tem se transformado e a profissão, né? O trabalho, né? O escopo do trabalho tem se modificado de forma muito dinâmica. Então foi isso, uma homenagem e que eu acho que o mercado abraçou muito bem, a BAD abraçou muito bem. Eu sempre que eu vou à sede da BAD, tem tempo que eu não vou, né, com o negócio de pandemia, mas tem uma sala bonita lá em homenagem ao nosso avô e a gente se sente, em várias reuniões que eu participei na BAD, a BAD sempre promovendo o encontro dos empresários, né, discutindo aí a problemática, né, de como valorizar a atividade. Eu, por diversas vezes, eu olhava para a parede e me inspirava muito em ver aquela homenagem ao nosso avô. Isso nos dá orgulho e muito amor à causa que é a administração de condomínio. Apesar de ser bastante problema, né? A gente sabe disso, mas está na nossa essência, está no nosso DNA. Legal, Léo. É realmente uma homenagem muito bonita e é bom porque a gente consegue identificar, né, como a BAD, desde a sua fundação, ela vem, né, tem essa atuação de orientar e de participar do mercado imobiliário, orientando os síndicos na sua caminhada. E nada melhor do que para falar da BAD, né, a gente passar a palavra para o Rafael, para que ele fale um pouquinho, né, da história da BAD e o papel que a BAD tem hoje para os que estão aí à frente dos condomínios. Bom, obrigado, Edgar. O Léo me deu uma oportunidade agora de eu saber como eu sou bem assessorado. Ele me jogou uma casca de banana aqui. A APSA é a 004 e a equipe está prontamente atenta, já mandou aqui para mim, a APSA 004, então fica aí como informação. Obrigado, Alessandra. Mas vamos lá, a BAD foi fundada em 1974 e eu não vou passar pela história, né, da fundação, mas acho que é importante falar da atuação da BAD em algumas frentes, né? O Edgar citou o apoio ao síndico, o Léo citou a reunião dos empresários, eu posso citar aqui também a participação ativa em diversas leis que hoje que permeiam o mercado, né? A autovistoria, a lei do inquilinato, e aí sempre quando a gente fala de lei do inquilinato, a gente lembra do saudoso Chico Capanema, desembargador,
que perdemos também no ano passado para a Covid, certificado digital e várias outras que a ABAD é consultada e é tida como uma referência nesse conhecimento para ajudar os legisladores e sempre em parceria com o Secov. A atuação é muito forte, né, para que a gente tenha leis que façam sentido para organizar e para reger o mercado. Bom, fora isso, a ABAD tem tido nos últimos anos, né, com uma grande frequência, a união, né, e a junção das empresas em torno de alguns padrões de mercado, né? Recentemente, a gente lançou o Manual do Síndico, que é um documento de 60 páginas, quase 70 páginas, para trazer o que a gente fala que é praxe do mercado, mas para dar mais conhecimento. E o grande benefício disso é alinhar, valorizando a atividade, essa relação entre síndico, que é a grande estrela, né, do dia, a grande estrela do mercado, principalmente dessa live aqui, da história dessa live, com as administradoras. A gente entende que quanto mais conhecimento a gente conseguir colocar para os síndicos e também levar para as administradoras, melhor vai ser essa relação. E quanto mais harmônica for a relação, melhor será o mercado, mais justo, mais próspero. E é isso que a gente busca. A ABAD, ela reúne os empresários e tenta fazer com que essa relação, de uma forma geral, melhore, fique mais integrada e mais produtiva para todos. Legal, Rafael. Tem uma pergunta, eu vi nos comentários, né, do Thiago Augusto, sobre qual era o tema da live. Thiago, o tema da live de hoje é história de síndico. Nós estamos compartilhando aí algumas histórias, curiosidades e informações relacionadas ao Dia do Síndico, que aqui no estado do Rio é comemorado no dia 23 de abril, amanhã. Então, esse é o tema da nossa live. Acho que o som, pelo que eu também vi aí, teve um participante que colocou que o áudio não estava legal, mas acho que, pelo que eu vi, o áudio está normalizado, vamos dar sequência. Rafael, obrigado. É importante para a gente ver, né, a importância da ABAD, não só norteando os síndicos, mas essa preocupação com as administradoras, né, com essa regulamentação do papel das administradoras junto aos condomínios, com os síndicos. Então, isso é muito legal. Mas de todas essas histórias que o Léo contou um pouquinho, e você também, a gente está sempre usando o termo síndico, e eu não ouvi o termo síndico profissional, né? O termo síndico profissional é um termo novo, né? Nos anos 80, na década de 90, não existia vamos dizer, essa função, não uma função, né, mas essa nomenclatura. E aí eu queria fazer a pergunta para o Fernando, era que justamente ele falar um pouquinho, né, desse novo termo, né, de síndico profissional, que já não é novo, né, é um termo bastante utilizado, mas para que fale um pouquinho dessa questão do síndico profissional, como surgiu e como a ABSA está caminhando também por toda essa mudança. Muita novidade, né? A gente, quando está falando do síndico, e acho que comemorando hoje, né, o Dia do Síndico, amanhã, dia 23, como a gente já falou, o Rafael falou um pouco também aí que ele assumiu a presidência um dia antes da pandemia, e como a gente não homenagear essa pessoa que hoje faz uma contribuição ativa para a nossa cidade, né? E acho que justamente vem desse termo agora que você me perguntou sobre profissional, né? O papel do síndico hoje, ele tem uma responsabilidade muito grande, é um formador de opinião, é uma pessoa que cuida, né? Que ajuda a cuidar da nossa cidade de uma forma bem mais ampla do que se dava antigamente. Mas esse termo começa realmente a ser difundido lá pelo final da década de 80, década de 90. Eu não sei se seria politicamente correto a gente chamar
os síndicos daquela época, os profissionais de síndico raiz, né? Mas assim, não sei se é o síndico raiz, mas foram os síndicos, os desbravadores, né? Então nós temos várias histórias. Eu me lembro de alguns, enquanto eu trabalhava também nas filiais da APSA, até na agência Ipanema, eu consigo enumerar aqui e sem desmérito dos outros que eu posso esquecer, mas assim eram muitas pessoas que se aposentavam de carreiras muitas vezes brilhantes em empresas ou carreiras públicas, né, e assumiam a sindicatura do seu condomínio, gostavam e partiam para assumir a sindicatura dos outros condomínios. Então nós tivemos comandante Messias, seu Leon, Carlos Martins, acho que até hoje o Jorge Burmachá, que é síndico hoje ainda, ele começou nessa época também. A gente tem, acho que já depois da década, um pouquinho mais, já no final da década de 90, o próprio Wellington, que é síndico hoje, administra aí para mais de 40 prédios, com vários prédios administrados pela APSA e por outras administradoras também. Então, assim, isso já naquela época já nascia de uma necessidade, talvez, de maior profissionalização, maior complicação da atividade e, ao mesmo tempo, já naquela época, menos pessoas querendo se dedicar a essa árdua função com todas as suas nuances, né? E isso, assim, com o passar do tempo, como a gente tem visto no mercado, né, tem sentido, isso tem aumentado, né? A gente cada vez mais quer se dedicar às nossas profissões, ao nosso lazer, à nossa família. Não que nós não nos importemos com a vida em condomínio, né? Porque praticamente todos moramos num prédio, mas é a dinâmica da própria vida. E a complexidade da administração do condomínio vem cada vez mais se acentuando, né? A gente tem uma atividade cada vez mais complexa, então, assim, acaba que a gente hoje usa o termo aí, síndico profissional, síndico externo. Particularmente, a gente da APSA acha que a profissão não é síndico, né? O síndico é um cargo eleito, né? A profissão possivelmente pode ser ou não regulamentado em algum momento, mas vai ser gestor. Eu vou falar um pouco já da nossa formação em gestor de propriedades urbanas, que não inventamos, né? A gente traz justamente o termo do Property Manager dos Estados Unidos, ou do gestor das fincas lá da Espanha. Então, assim, já é um termo difundido mundialmente, e aquela pessoa que tem alguma formação, que tem competências e habilidades, se habilita a ser eleito numa assembleia e se tornar síndico. Então, a gente acha que esse é o caminho. Nunca se furtando de que boa parte, ainda a maioria dos síndicos, né, é composta por moradores, né, por pessoas que moram são condôminos, né, moram nos seus apartamentos e estão ali para colaborar, para defender o condomínio, para colaborar, como eu falei, com a cidade, né, com essa nova organização, com todos os desafios que vêm pela frente. Mas de fato, uma atividade hoje de muita responsabilidade, né? De muita responsabilidade, responsabilidades legais, responsabilidades sociais, responsabilidades criminais, enfim. É uma atividade que requer bastante dedicação. O Rafael mencionou também, né, em algum momento começam a surgir cursos de formação, treinamento, capacitação para essa atividade, para esses profissionais, justamente pelos motivos, né, que a gente está falando. Então, a própria ABAD tem o seu curso, o Secov Rio também, tem outras instituições, e nós, APSA, também montamos o nosso curso de formação, que a gente chama Gestor de Propriedades Urbanas, e que o síndico não sai dali só com a formação de legislação, departamento pessoal, contabilidade, né, aplicada a condomínios, contas a pagar, né, ele tem uma visão. A gente procurou dar uma visão, inclusive, mais holística, até pelo momento atual. Então, a gente tem, lógico, gestão de pessoas e conflitos, né, que é muito importante também na vida condominial, mas a gente hoje já está com uma pegada
que direciona esse profissional até para o urbanismo, né, para ele conhecer melhor a cidade, a história das cidades, como é que aquilo foi constituído, como é que aquilo afeta a vida daquele patrimônio que ele está gerindo, que ele está administrando. Então, assim, a gente faz esse curso de formação e a APSA, além desse curso, a gente quer ser a primeira escolha desses profissionais. Enquanto administradoras, a gente montou recentemente também uma unidade que tem o foco exclusivo de gerir esse relacionamento, entendendo que as necessidades dos síndicos externos profissionais, gestores de propriedades urbanas, são diferentes, são necessidades diferentes dos gestores síndicos condôminos, moradores, né? Possivelmente, e acho que a primeira delas, talvez a mais evidente, é que essas pessoas têm mais de um condomínio, né? Muitas vezes 2, 3, 4, como a maioria, mas podem chegar a 10, 15, 20. Né? Então, assim, precisa de uma atuação, de uma dedicação específica, e nós estamos com a estrutura voltada para facilitar essa jornada do síndico profissional, inclusive assumindo algumas atividades de retaguarda para que ele possa aumentar a carteira. E aí a gente tem também nessa nossa estratégia a cereja do bolo, né? A gente quer fazer com que esses síndicos, de fato, aumentem a carteira, aumentem o seu faturamento, uma vez que eles vivem disso e isso está se tornando uma profissão. Então, ele pode se tornar parceiro APSA, tem lá um clube de vantagens, um clube de fidelidade, desculpa, que ele vai ganhando pontos, etc. E no final do ano tem uma grande premiação, que inclusive fala com essa visão urbana, né? Ano passado nós não tivemos, mas no ano retrasado, que a gente não estava em pandemia, se não me engano, foi uma viagem para o Chile, onde o síndico tem a oportunidade também de ver, né, tudo com que ele lida aqui sobre um outro prisma, né? Então esse é o nosso objetivo, né? Que ele aumente a sua carteira, né? Que ele tenha maior faturamento, que ele tenha maior rentabilidade. Então, assim, a gente faz a indicação desses síndicos para os prédios que a APSA administra e que precisam de síndicos externos. Então, nós temos nos dedicado muito a essa parceria e, assim, é uma coisa que a gente acredita muito, que cada vez mais vai ser determinante para essa construção, para essa co-construção, né, de uma nova cidade, de uma nova forma de viver. E aí hoje o número aumenta, né? Não temos mais aquela meia dúzia que eu falei, brinquei, que são os síndicos desbravadores, né? Hoje nós já temos uma quantidade de síndicos externos, síndicos profissionais, não só no Rio de Janeiro, mas em todas as cidades, né, do Brasil, bem maiores. E a gente acredita que isso vai aumentar por conta da especialização mesmo, por conta da atribuição, da vida de cada um, da dedicação, do foco que esse profissional hoje tem que ter e cada dia mais. Sem dúvida. Você falou, em todo sentido, né? Os prédios cada vez mais com equipamentos, com tecnologia, cada vez com sistemas mais complexos. Você mesmo falou na sua apresentação, né? Eu sou gestor da unidade corporate e clube. Se a gente voltar para a década de 80, década de 90, a gente é da época do playground, né? Playground, uma piscina já era condomínio clube, né? Hoje o condomínio clube tem tudo, né? Tem academia, tem piscina para os pets, né? Então, assim, a infraestrutura de um condomínio clube é imensamente superior ao que se tinha na década de 80, década de 90. Os corporates nem se fala, o que você tem de equipamentos, né? Você sabe bem disso, embarcados dentro dos condomínios. E assim, quem é que administra? Quem é que cuida disso? Né? De quem é a responsabilidade disso tudo? Né? Responsabilidade, como eu falei, no mais diversos sentidos, né? Enfim, financeira, né? De cuidado com as pessoas, cuidado com os equipamentos, né? Então, assim, Sem dúvida. E falando do DPU, né? A gente está indo para a 7ª turma, então só gestores de propriedades urbanas, nós já formamos aí algumas pessoas. E aí, como eu falei, você que está nos assistindo, em ter mais conhecimento, em ter mais bagagem, em ter mais experiência para administrar seus prédios e também para aumentar a sua carteira. 8 de maio é a 7ª turma. Como você falou, essa turma vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente em termos de disciplina, abordando um pouquinho da gestão sustentável, da
responsabilidade social, do marketing, que é importante, né, para que esses síndicos possam aumentar a sua carteira, e como o Fernando falou, aí um contexto de urbanismo, olhando toda essa parte aí de cidade, né, de construções, do quanto isso tem de impacto. Fernando contou um pouquinho da história, Fernando, você não falou, mas lembro também do Wellington, né, que Falei do Wellington, mas já mais para o final da década de 90, né? E o Wellington atuante até hoje, e é incrível, né? Assim, não só o Wellington, mas como eu falei do Martins também, né? São empresas ou atividades em algum momento familiares também, né? Que já estão passando, já temos empresas de síndicos em segunda geração. Daqui a pouco vamos ter empresas de síndicos na sua terceira geração, igual a nós aqui somos da APSA, né? Então, assim, é uma dedicação e um gostar muito grande também. A gente sabe que, né, o Rafael, como presidente da ABAD e diretor de administradora também, tem inúmeras histórias, a gente sabe dessa responsabilidade, quanto tem que ser essa dedicação, de quanto tem que ter amor à causa para você encarar esse desafio da sindicatura, né? Ô, Edgar, eu queria aproveitar o ensejo, né, dessas colocações e lembrar o seguinte, a gente tem um pouco já de experiência no segmento e a gente acabou já rodando aí a outros países, né? Tendo contatos. O Secov tem convênios com vários países da América Latina, da Europa, Estados Unidos. Então, a gente pode fazer até um paralelo, uma comparação de como é que é o síndico lá, né? E como é que é o síndico aqui, né? E, na verdade, essa figura do síndico só existe aqui no Brasil. Nos países da América do Sul, da América Latina, não tem a figura do síndico. Em Portugal não tem a figura do síndico. Na Espanha, nos Estados Unidos não tem. No Japão não tem. Então, quando a gente acaba tendo esse intercâmbio, a gente já fez alguns eventos, né, internacionais, né, e já participamos também em outros tempos, em outros momentos, mas a gente mantém aí o vínculo, hoje em dia online. Quando a gente fala, não, nós estamos do Brasil, como é que funciona a atividade no Brasil? Olha, temos o síndico. As pessoas chegam até... síndico, o que é a palavra? Até para traduzir para o inglês, não existe a palavra síndico. Eu brinco com o Ronaldo, que é meu companheiro do Secov, ele não deve estar assistindo a gente, mas o Ronaldo, ele, numa das viagens que a gente foi, ele simplesmente começou a dificuldade de explicar o síndico, né? Porque lá fora é o presidente do conselho. Você tem um board e o presidente do conselho acaba sendo aquele mais responsável, com mais funções perante a administradora ou perante algumas situações. Lá fora, a própria administradora faz um papel mais abrangente dentro do condomínio, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem a figura do síndico, né? Que faz esse papel. E numa das... Assim, o Ronaldo já tentando explicar, já pela, sei lá, 10ª vez se apresentando no Brasil, delegação do Brasil, ele começou a falar, não, nós somos síndic, né? Em vez de falar síndico, ele traduziu e criou a palavra síndic em inglês, né? E aí foi tocando isso e apresentando e falando, e no final das contas todo mundo foi se entendendo e acabou entendendo, mas ficou a palavra síndic, né? Que não é uma palavra que não existe. Em inglês não tem a palavra síndic, né? Mas acabou internacionalizando a palavra síndic. Então, assim, eu acho que isso reforça muito esse dia do síndico, que aqui no Brasil é exclusivo do Brasil. A figura do síndico é exclusiva aqui do Brasil. Então, mais uma razão da gente prestar essa homenagem, da gente fazer todas essas qualificações, né? A própria APSA, como o Fernando falou, através do GPU, a própria ABAD também, o Secov também. Então, e aí, essa transformação que a gente vê da qualificação. Eu sou do tempo que o síndico, assim, porque ser síndico ninguém quer ser, né? Hoje, né, tem muito mais ferramenta, etc. Mas naquele tempo era aquela votação no condomínio. Meu pai mora num prédio de 5 unidades, e de 5 unidades tinha falta de si. Então, aí tinha aquele rodízio, né? E eu me lembro pequeno que ninguém queria ser, e aí ficava naquela expectativa da Assembleia, ó, esse ano é você. E aí ficava, não, eu vou ser síndico. Aí rodava um ano, agora é você. E ficava aquela que ninguém queria assumir. Então, geralmente, quando as pessoas assumiam, não tinham informação. O que é ser síndico? Qual é o tipo de material? Como é que
ágil numa situação de comunicação entre um condômino, um conflito, ou na questão jurídica, qual é o papel da administradora. Não tinha essa orientação e as pessoas iam aprendendo na prática. Aqueles que se aprenderam na prática acabavam gostando. Isso que a gente vê também. Quando a pessoa gosta da função, porque tem também um poder ali, né? Uma capacidade de você tomar uma decisão. Então, as pessoas começaram... E aí nasceram os primeiros síndicos profissionais, né? E aí veio toda essa história que a gente está vendo hoje, a evolução da profissão, né? A figura do síndico externo que a gente fala. E aí a gente mostra o quanto está evoluindo e quanto vai evoluir. A gente hoje fala muito de ferramentas digitais, a gente vive no momento online, o Rafael pode falar um pouco sobre isso, que eu sei que ele é muito atualizado, né? É um cara muito online, muito digital, e a gente vê hoje o quanto é importante você ter uma ferramenta digital para te auxiliar, para controle, para comunicação, né? Para a solução de um problema, né? Então, acho que cada vez mais a gente, em tempos de pandemia, que a gente sofre um pouco pelo contato físico, não que vá substituir o mundo digital, mas acho que o síndico hoje tem que estar antenado também para as ferramentas digitais que hoje estão mais acessíveis e mais próximas da gente, né? Não, sem dúvida. É importante o que você falou, essa questão da pandemia, toda essa responsabilidade que tem para o síndico. E aí, mais uma vez, eu trago o papel da ABAD, né? O quanto a importância dessa organização, dessa entidade para o mercado imobiliário, para os síndicos, para as administradoras. E com isso eu queria perguntar ao Rafael, né, o que a ABAD tem feito nos últimos tempos para contribuir justamente com isso, ou seja, com o papel aí das administradoras, dos síndicos. Se o Rafael puder contar um pouquinho para a gente também dessas ações. Não, ótimo. Eu tenho algumas coisas, alguns comentários aí, antes até de entrar nessa parte do que a ABAD está fazendo, né? O Fernando, ele falou dessa parte urbanística, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, vive um momento de reviver, né? Provavelmente o nome do projeto da prefeitura, e a gente tem o Reviver Centro, né? Mas a redescobrir algumas áreas, algumas funções, debater cada edificação, como elas vão passar a funcionar, né? Antes até da pandemia, a gente já vinha discutindo bastante coisa de coworking, por exemplo, reutilização de espaços comerciais. É uma visão que o síndico precisa ter para se inserir e para trabalhar e para ter até o seu marketing em cima da profissão. É muito interessante. Sobre as ferramentas digitais que o Léo colocou, novamente, a gente não imaginava, nunca poderia imaginar viver o que estamos vivendo e o quanto isso poderia acelerar o uso de ferramentas digitais dentro do condomínio. E isso foi muito mérito dos síndicos, dos próprios moradores, utilizando e adaptando o seu dia a dia, as pessoas, né, como um todo. As empresas ofereceram também soluções digitais para contato e aí a gente, como conversa bastante sobre isso, sabe que a adesão de ferramentas digitais em condomínios aumentou muito e é o correto, é o inteligente a se fazer, é o mais eficiente e é o mais seguro nesse momento. Mas a gente sabe que depois que isso tudo passar, o legado fica. A gente, eu comento, né, na ABAD, a gente não tinha uma reunião de empresários de forma online, né, pelo Zoom, pelo Google, isso não existia. E eu brinco que se eu falasse no dia 10, um dia antes da pandemia, que o meu projeto como presidente da ABAD era instituir reunião online para os empresários, isso dificilmente seria visto com bons olhos, porque a gente sempre valoriza e tem o seu valor, o olho no olho, mas isso vem crescendo, a discussão de assembleias virtuais vem também ganhando corpo, também é um assunto que estamos participando ativamente, porque não é simplesmente como a gente escuta, pega a reunião, a assembleia e transfere ela para o Zoom, não funciona, porque tem uma série de
de observações, de legislações que precisam ser seguidas, de conferências que precisam ser feitas, ou seja, precisa realmente dar um corpo para essa reunião, para que as decisões em assembleia virtual ou não tenham a sua longevidade garantida. Bom, o síndico, durante esse período, sempre teve muita responsabilidade. O síndico ele é o executivo do condomínio. Isso é algo que a gente precisa entender melhor até, como o síndico funciona e as responsabilidades dele. A gente sabe e fala frequentemente de responsabilidade civil, criminal, mas também de fazer cumprir a convenção. É uma responsabilidade que muitas vezes é confundida com o termo administradora, né? A gente sabe, a APSE é auxiliadora predial, né? O termo comum é administradora e é um termo muito abrangente que às vezes é confundido, né? Eu como presidente da ABAD, via de regra, recebo ligação de amigo me perguntando se ele pode culpar a administradora do condomínio por algo que aconteceu no carro dele, na piscina. Então, assim, é um termo abrangente, a gente precisa de um melhor entendimento, mas o que precisa se dizer, principalmente no dia de hoje, né, ou no dia de amanhã, é o tamanho da responsabilidade que o síndico tem e o quanto isso aumentou nos últimos tempos, até antes da pandemia, isso vem aumentando com várias leis que colocam no colo do síndico, entre aspas, responsabilidades, e que ele precisa estar muito bem informado. Não pode mais ser uma escolha da pessoa que não conseguiu dizer não na Assembleia. Precisa ser alguém que entende, precisa ser alguém que está preparado para o tamanho dessa responsabilidade e para fazer a valorização do patrimônio e até a sua proteção pessoal do seu CPF, que vai estar na ata da Assembleia. Inclusive, tem várias histórias, já que temos histórias de síndico, essa é bem breve, e foram várias, de síndico eleito, que quando a gente pede na Assembleia o CPF, ele renuncia, porque ele não sabia que tinha que dar o CPF. Então, é grande a responsabilidade e o preparo ele é fundamental. Uma das responsabilidades do síndico, vou ver se eu consigo fazer um gancho aqui, já estou calejado de live. Uma das responsabilidades do síndico é também, né, na maioria dos casos, escolher a administradora. E um dos projetos da ABAD mais importantes nos últimos anos é o PROCONDO. Síndico que está me ouvindo aqui, fique atento ao PROCONDO, conheça o PROCONDO. Ele dá um super trabalho para a administradora, para a ABAD, para o Bureau Veritas, que é a nossa auditora de processos. São 158 processos numa lista que está prestes a aumentar, porque muita coisa já mudou, mas é uma forma que você tem de saber muito rápido e muito fácil a administradora que participa e que tem o selo de qualidade PROCONDO, uma administradora que teve seus processos auditados e que funciona de acordo com as melhores práticas. Então, o síndico ele pode rapidamente ver, que eu lembro na história, né, do PROCONDO, surgiu na gestão da presidente Débora, estimulado pelo Carlos Samuel, depois, e eu também estou tocando esse trabalho, e é super importante o síndico conhecer, porque é um balizador, no fim das contas, na hora de escolher uma administradora, saber que aquela administradora trabalhou para ter um selo de qualidade, e não é um selo de qualidade que surgiu do nada, ele tem a chancela, é um projeto que nasceu dentro da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, que é a ABAD, e que já deixa, pelo menos, os síndicos mais tranquilos, os moradores, na hora de defender a sua administradora, que é uma administradora certificada com toda a seriedade, com todos os balizadores das melhores práticas de mercado. Ô, Rafael, muito bem lembrado, né? A gente costuma falar que quem tem o selo PROCONDO é uma administradora. Quem não tem o selo PROCONDO não necessariamente é uma administradora, né? Então tem que tomar cuidado mesmo, porque assim, muitas vezes é a escolha do síndico, né? E envolve o que você falou, mais uma vez, da responsabilidade.
Você colocou a questão da responsabilidade, assim como eu anteriormente, legal, mas assim, se a gente faz traça um caminho futuro, né, a vida mudando, né, as pessoas querendo viver cada melhor, etc, né? Assim, tem um viés assim do síndico levar o bem-estar, né? O viver bem para o coletivo, né? Tem que estar antenado a isso também, porque isso vai ser preponderante para as próximas gerações, né? Eu vi que alguém perguntou aqui, hoje já tem portaria eletrônica, virtual, daqui a pouco vai ter síndico virtual também, né? Não necessariamente, né? Acho que a questão do relacionamento humano, do cuidado com as pessoas, do que é melhor para cada um, dessa mediação, da conversa. É lógico que, como ferramenta, a tecnologia pode ajudar muito, né? Mas substituir completamente é um negócio bastante complicado. E Rafael, acho que esse papel, esse teu relato também mostra, né, que como o Dia do Síndico, que foi criado pela ABAD, o primeiro Dia do Síndico é do Estado do Rio de Janeiro, o PROCONDO também é uma certificação que tem no Rio de Janeiro, né? É o primeiro estado a ter essa certificação. Então, acho que mais uma vez reforça. Pessoal, peço desculpas se o áudio estiver picotando um pouquinho, coisas da internet. A empresa de vocês para seguir o canal da ABAD no Instagram. É importante para também muito conteúdo, muita informação. E seguir também o portal do @oficial Revista 5. A gente está com uma campanha para o Dia das Mães, um sorteio de um kit relaxante para o corpo e cabelo do Boticário. Então, você que ainda não participa, vai lá, segue o @oficial Revista Síndico e participa da nossa campanha. É importante, a gente está caminhando para o final. Vou passar para uma última pergunta aí para o Leonardo. Léo, tem alguma dica ou alguma contribuição que você possa fazer para os síndicos nesse último momento, mais uma vez reforçando aí o Dia do Síndico amanhã, 23 de abril? Ô, Edgar, tem muitas, né? Na verdade, assim, pelo pouco que a gente vê de experiência, eu acho que o síndico ele é uma pessoa que tem que ter um pouco de cada coisa, né? De relacionamento, né? De saber lidar com pessoas, de conhecimento teórico, conhecimento técnico, né? Não basta só, às vezes, você ser muito teórico na parte jurídica, por exemplo. Você também tem que ter saber lidar com certas situações, né? O síndico tem o perfil do síndico para prédios comerciais, tem o perfil do síndico para prédios residenciais, e aí pode variar, mas no fundo, é um gestor, né? É um gestor que passa por questões objetivas e questões subjetivas. Então, tem que compor um pouco do lado teórico, conhecer as melhores práticas de administração, de gestão, né? Ter bons contatos, ter bons fornecedores em relação à administradora, ter bons fornecedores em relação à parte jurídica, né? Na parte de recursos humanos, que a gente sabe o quanto dentro do condomínio o papel do empregado, né? Vamos dizer assim, do funcionário do condomínio, um porteiro ou um servente, né? O quanto é importante também ele estar alinhado, né? Junto com o síndico, né? Porque muitas vezes é o porteiro que está ali, né? No front, né? Vamos falar. Então, essa parte de recursos humanos também é importante. E o lado relacional, né? De relacionamento com as pessoas, porque é um desafio enorme, né? Você está lidando... Você que vive em condomínio, todo mundo é dono do condomínio, cada um tem o seu quinhão, a sua parte lá, né? E você alinhar, vamos dizer assim, pessoas diferentes, momentos de vida diferentes, histórias diferentes, né? É muito complexo, né? E não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, tem que ter a regra, tem que estar muito clara, né? O regulamento interno tem que estar ao lado do síndico, o síndico tem que estar sempre usando o regulamento, não levando para o lado pessoal, ele representa ali o condomínio, né? A gente costuma, dentro da app, a gente costuma
a discutir muito isso, né? Que a gente tem uma relação muito próxima com o síndico do dia a dia e a gente se adapta, apesar que o síndico muda também, né? A gente hoje em dia vê que o síndico às vezes fica um mandato só, 2, muda, né? A gente também tem que lidar e reaprender muitas vezes com os perfis diferentes que a gente encontra. Mas ele tem que encarar como um institucional, né? É o condomínio, ele representa o condomínio. E o condomínio tem aí os canais, tem as formalidades, tem as formas de você encaminhar as questões, né? Então, ele tem que levar muito em conta isso. E muitas vezes você leva para o lado pessoal, o cara... É difícil mesmo, né? O cara chega ali mal-humorado, estacionou o carro errado, ou o cachorro do cara fez pipi no elevador, né? Ou o cara está fazendo obra no horário errado, ou o som tá ligado. Eu sei que é difícil, mas tem que seguir, botar a regra debaixo do braço e, através da regra, né, você ir implementando e indo acertando, né, as situações. Acho que é um pouco aí da dica aí que a gente fala. Legal. Edgar, alguém comentou aí, falou, Fernando, por que você não abre a APSA aqui em Nikit? A partir do que Nikit seja a nossa querida Niterói, acho que assim, a informação é que estamos abrindo, né? Abriremos agora, no próximo mês, a nossa filial em Niterói. Na verdade, uma retomada, né? Porque nós já estivemos em Niterói na década de 80. Eu não consigo te dizer a rua agora, quem perguntou, porque não vou lembrar. De repente, algum ponto aqui escreve aí na live. Falar em João Pessoa também por enquanto não, mas a gente está abrindo uma operação do condomínio, que a gente chama convencional, em BH, em Maceió, que a gente não atuava na administração de condomínio, e abrindo uma segunda filial em Recife. O Fernando, tem uma pessoa aí também de João Pessoa aí, ó, prestigiando a gente. Exatamente, falou, por que não abre João Pessoa? Por enquanto vamos estudar João Pessoa. O Nordeste mora no nosso coração, a gente tem uma ligação muito próxima com o Nordeste. É isso, eu ia falar isso, né, Léo? A gente já está próximo, então vale o estudo. Léo, finalizando, alguma história aí que você lembra, além de todas que nós já conversamos, que você ainda não nos contou, que quer compartilhar? Não, assim, a live tem um horário, né? Então, eu sempre tenho tantas histórias que eu prefiro passar a bola aí, né? Para poder a gente fechar dentro do horário. A gente fica aí para uma próxima oportunidade, né? Para poder compartilhar as histórias e cases vividos, né? Eu já falei muito hoje, então passo a bola aí para o Fernando ou para o Rafael aí finalizar e contar as histórias também. Não, legal. Mas acho que assim, o bom da live, acho que a gente, né, todos vocês tocaram muito no ponto de qualificação, de preparação do síndico ou daquele profissional que vai exercer aquela função. E nós aqui da APSA sentimos falta, né? A gente tem, nos últimos anos, feito congressos de síndicos, de gestores de propriedades urbanas, não só no Rio, em Recife, participando de eventos dessa magnitude. Então, a gente sente falta, acho que o momento é desse, né? De a gente ficar em casa, de nos resguardarmos, de nos cuidarmos, mas com saudade para que isso, ou melhor, com saudade, né, dos eventos e pensando que passe logo para que a gente possa ter os eventos novamente, possamos estar juntos novamente. Enquanto isso, caminhando com os congressos virtuais. Então, pessoal, é isso. Estamos aí conversando já há 50 minutos. Eu vou passar aí para o encerramento do Fernando, do Rafael e do Leonardo, antes da gente encerrar. Então, começando aí os últimos de trás para frente, vamos começar pelo Leonardo. Depois Opa! Sorteado. Não, sendo rapidamente breve, agradecer a presença de todos. Estou vendo aqui a audiência, está bem legal, o pessoal do Nordeste, o pessoal de amigos, colaboradores, hoje Lei também, que é um grande parceiro nosso, né? Vários funcionários, colaboradores também de diversas agências. E isso é muito bom, porque a gente se sente muito à vontade. Estou vendo aqui minha prima participando, Francis também, né? O Christian também. Né? Então, a gente se sente em casa, né? Apesar de estar distante, né? Mas um clima entre amigos, né? Eu acho que é muito saudável nos tempos de hoje. Então,
Eu só queria agradecer a todos os colaboradores da APSA que estão nos prestigiando, os síndicos, mais uma vez parabenizar pelo trabalho e pelo engajamento de todos os síndicos que são parceiros da APSA ou não, né, mas que estão à frente, que se propõem a fazer esse trabalho com muita dedicação, né? Agradecer ao meu colega e grande amigo Rafael, de tantas aventuras e tantos desafios pela frente, a própria BAD também, que a gente tem orgulho de participar, ao Secov, que me acolhe lá, né, e me atura muitas vezes, lá o presidente Pedro, então, e meus colegas todos de diretoria, o Ronaldo, o Alexandre, o Denis. Então, é uma satisfação muito grande fazer parte desse segmento e poder estar aqui nessa live da APSA tão especial, compartilhando um pouco desse momento com vocês. Muito, muito obrigado. Legal, Léo, obrigado. Passando aí agora para o Rafael, considerações finais. Bom, Edgar, Léo, Fernando, todo mundo que está assistindo a gente, eu agradeço, é uma honra participar da live da APSA. Eu acho que muito do papel da ABAD é estar junto das administradoras, é conversar, dialogar, de passar conhecimento. Inclusive, você já comentou, Edgar, mas eu quero também reforçar para quem estiver assistindo a gente aqui, principalmente você que está assistindo até o final, com certeza tem muito interesse em conhecimento sobre condomínio. Então, eu reforço que siga a ABAD no Instagram, ABAD Oficial, @ABAD Oficial, para ter acesso às informações. A gente está sempre compartilhando conhecimento, protocolos, temos esse papel também. E reforçar e agradecer o síndico, né? Enaltecer, talvez seja a melhor palavra, enaltecer o síndico. O papel sempre foi, está sendo e vai ser fundamental. São heróis. Eu acho que na hora de contar a história do que estamos vivendo, a história da cidade, a história do país, o síndico, obviamente, não é linha de frente, porque são os médicos, mas estão um pouquinho ali, chegando junto, porque no momento em que pedimos para que todos fiquem em casa, no momento que pedimos para que todos fiquem em casa, o condomínio tem que funcionar, e o síndico foi chamado para ser um herói, e o sistema como ele né? O Léo comentou que é algo muito brasileiro, ele parou de pé, ele conseguiu segurar e ter esse papel importante. Reforçar que é multidisciplinar o trabalho de um síndico, ele é um executivo, ele tem responsabilidades de um executivo. É claro que todo mundo conhece um pouco melhor uma área, alguém é mais de RH, o outro é mais de finanças, o outro é engenheiro, o outro é advogado, o outro não tem nenhuma dessas funções, mas precisa aprender, precisa procurar conhecimento. E o que eu reforço agora no final procure fontes limpas de conhecimento, porque a internet tem muita coisa, tem muita informação, nem sempre a informação ela é de uma fonte limpa, e as fontes que você pode conhecer, já sabe que tem referência, como a APSA, a ABAD, também o Secov, são fontes que você sabe que são pessoas responsáveis que estão ali por trás, que têm muitos anos de mercado, e que não comprometeriam essa história divulgando informação em interesse próprio, né? A informação, ela e quando a gente fala do manual do síndico, que a ABAD divulgou, a primeira reunião que a gente colocou foi ser um manual sem fins comerciais, sem uma ideia por trás lucrativa, que é legítimo que tenha, mas é importante que exista uma fonte limpa para quem se interessa, e quem está aqui até agora eu tenho certeza que se interessa. Então, siga a ABAD oficial no Instagram, no Facebook, e continue se informando, porque é um processo que não para nunca. A gente fala com muita tranquilidade, né? Pode fazer um curso no NUFEI da ABAD, depois na APSA, depois no Secov, e você nunca vai aprender o suficiente, porque quando você terminar de aprender aqui, o mundo já mudou e você está correndo atrás de novo. Nunca parar de aprender,
como eu quero encerrar aqui minha fala, agradecendo a vocês pelo convite. Beleza, obrigado, Rafael. Nós que agradecemos. E aí, passando agora para o Fernando. Para não ser repetitivo, eu quero reconhecer, valorizar e, mais uma vez, parabenizar a todos esses heróis, né, os síndicos, dizer que a APSA está junto de cada um de vocês, estaremos cada vez mais juntos e queremos vocês cada vez mais juntos da APSA também. Nosso objetivo é que a gente juntos consigamos construir uma cidade melhor para se viver, um ambiente com mais harmonia, com mais tranquilidade, com mais saúde. Acho que esse é o papel preponderante aí dos próximos anos e vamos estar muito mais próximos nessa jornada. Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos, agradeço a participação aí do Leonardo, do Rafael, presidente da BAD, e parabéns a todos os síndicos, né? Que vocês tenham um ótimo dia, que aproveitem para refletir, né, sobre o que está sendo feito, o que pode ser melhorado, os planos por uma nova jornada, para novas eleições. E é isso. Muito obrigado. Devolvo aí para o Edgar. Beleza. Pessoal, é isso. Mais uma vez, aí, agradecer a participação de todos. Hoje, participação bastante alta, bastante elevada. Mais uma vez, repetitivo, parabenizar os síndicos e os heróis que estão à frente aí dos condomínios. E já deixar aqui uma informação para vocês, para acompanhar a APSA no Instagram, nas redes sociais. A nossa próxima live vai ser com o nosso executivo Marcelo Heller e também com convidados com o tema, né, os principais desafios e perspectivas do síndico para os próximos meses. A live no próximo dia 6 de maio. Pessoal, é isso. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram, todos os amigos. Um grande abraço. Parabéns aos síndicos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Até logo.